Oi, eu sou a Letícia. Vou apresentar sobre minha pesquisa sobre o efeito da atenção na forma de anotação sobre o comportamento de vocalizar palavras no plural. Então, o comportamento ele é influenciado pelas consequências, né? Moreno e Medeiros, em 2007, falam que é possível modificar o comportamento das pessoas a partir da manipulação dessas consequências. Existem vários estudos que buscam compreender melhor a interação comportamento e consequência, sobretudo o impacto do reforçamento verbal em estímulos verbais. Em 1955, Greenspan ele publicou uma pesquisa intitulada O efeito reforçador de dois sons falados na frequência de duas respostas. Então, é a partir dessa pesquisa de Greenspan que eu realizei essa pesquisa que eu estou apresentando para vocês, que teve como objetivo investigar o efeito da atenção através de anotações do comportamento verbal de estudantes universitários. O método foi feito da seguinte forma: os participantes foram 5 estudantes universitários, entre 20 a 24 anos, sendo 3 mulheres e 2 homens. Todos os participantes eles foram convidados por um aplicativo de mensagens. Todos eles concordaram com o TCLE e o local da pesquisa foi feito online através de uma plataforma chamada Google Meet, em videochamada. Foram utilizados 2 computadores, a plataforma de videochamada online, um caderno e uma caneta para a pesquisadora e o vídeo no YouTube com um timer. Eu vou explicar depois para vocês. O delineamento experimental foi o sujeito como seu próprio controle na forma ABA, então linha de base, intervenção, retorno à linha de base. Primeiramente, o participante recebeu o link da videochamada, depois foi solicitado que o participante ficasse com a câmera e o microfone ligados, tanto o participante quanto eu, pesquisadora, e foi dada a seguinte instrução: participante, fale palavras que vierem à cabeça sem contar e sem falar frases. Procure sempre manter o olhar para a tela do computador, tente falar pausadamente, tente falar palavras tanto no singular quanto no plural e também substantivos e adjetivos. Eu vou dar um exemplo para você. Casa, bola, cachorros, bonito, felizes, praia. Obrigada pela sua participação. A sessão terá duração total de 55 minutos, com 2 intervalos de 5 minutos ao longo da sessão. Então, essa instrução ela foi padrão, para não haver nenhum tipo de equívoco, de interpretação da instrução. Então, aqui eu fiz uma ilustraçãozinha para vocês entenderem melhor como é que foi o procedimento, A pesquisadora. Eu fiquei com o caderno na mesa e a caneta à vista para o participante ver que eu estava com um caderno e uma caneta, para registrar a frequência das palavras no plural. Essa frequência ela era registrada com palitinhos na vertical, então cada palavra vocalizada no plural eu anotava com um palitinho. E o participante ficava sentado na cadeira com o computador e o Google Meet. Então, primeiro foi a linha de base, onde a experimentadora olhava para o participante com a expressão neutra, sem anotar. Foram 15 minutos nessa etapa. Aí depois teve um intervalo de 5 minutos, onde foi colocado o timer do YouTube, apresentando a tela para o participante ver quando acabasse o tempo ele pudesse voltar. Depois foi a intervenção, onde cada palavra vocalizada no plural pelo participante era anotada pela pesquisadora. Então, uma palavra no plural, uma anotação. 5 minutos de intervalo, depois retorno à linha de base, onde a experimentadora olhava para o participante com a expressão neutra sem anotar. Quanto aos resultados, a gente pode ver que o participante 1 falou bastante palavra no singular e foi o participante que mais falou palavra no plural também, só que ainda assim manteve um número baixo comparado com as palavras no singular, Linha de base falou 64 palavras no plural, intervenção 50 palavras no plural, retorno à linha de base 45 palavras no plural. Aqui a gente não consegue estabelecer uma relação de reforço ou punição porque o número de palavras no plural vocalizada foi diminuindo, com o passar das etapas. Participante 2 manteve ali um número entre os 100 e 185, de palavras vocalizadas no singular, e as palavras no plural na linha de base foram 44,
na intervenção 21 e no retorno à linha de base 15 palavras no plural. Aqui também aconteceu a mesma coisa, foi diminuindo gradativamente as palavras no plural vocalizadas, então a gente também não consegue estabelecer nenhuma relação de reforço ou punição. Participante 3, surpreendentemente, manteve 48 palavras no plural vocalizadas em todas as etapas. Então, linha de base, intervenção e retorno à linha de base, 48 palavras no plural. Participante 4, aqui a gente pode pensar em estabelecer algum tipo de relação, só que como o número ainda está muito próximo e é muito baixo, não tem como a gente fazer essa afirmação. Porque ele falou 19 palavras no plural na linha de base, 15 palavras no plural na intervenção, e voltou para 19 palavras no retorno à linha de base. O último participante manteve um número alto até, né, de palavras no singular, e um número baixíssimo de palavras no plural. Falou 5 palavras na linha de base, 1 palavra na intervenção e 4 palavras no retorno à linha de base. Então aqui estão os gráficos de todos os participantes, né, onde a gente pode perceber que a gente não consegue afirmar com certeza de que houve realmente um efeito punitivo, um efeito reforçador do fator anotação sobre o comportamento de vocalizar palavras no plural. No final da pesquisa, eu fiz algumas perguntas, né, para todos os participantes. Tá? As mesmas perguntas foram feitas para todos os participantes e eu anotei algumas das respostas aqui para mostrar para vocês. Então, começando sobre a pergunta número 1, né? Sobre o que você acha que foi tudo isso? Participante 1 respondeu: eu não faço ideia. Fiquei pensando nisso enquanto falava as palavras. Acho que é para perceber qual a conexão de uma palavra com a outra e quais as linearidades de um pensamento. E também para ver qual tipo de palavra a gente mais fala, se são mais artigos, substantivos, feminino, masculino, para fazer uma análise de linguagem. A participante 3 respondeu que acha que é para ver o que a gente pensa em relação ao convívio de cada pessoa. Cada pessoa vai olhar para uma coisa, por exemplo, olhar para uma garrafa, e aquela pessoa vai associar de acordo com as vivências dela. Outro exemplo, eu penso em viagem e isso me remete à alegria, exterior, países e tal. Mas outra pessoa pode ter tido uma experiência ruim com viagem, tipo tristeza, morte, e aí pode ir para uma linha de pensamento de acordo com a vivência dela. Achei essa resposta bem legal. Pergunta número 2. Você notou alguma mudança no tipo de palavras que estava dizendo? Participante 1 falou auto-julgamento em relação às palavras que eu estava falando. Estava pensando por que eu estava falando elas e por que aqueles assuntos estavam vindo e não outras coisas. Percebi que repetia muitas palavras e as palavras que eu repetia eu marcava mentalmente. Pergunta número 3. Qual você acha que era o propósito das minhas anotações? Participante 5 respondeu: acho que era para ver se eu estava prestando atenção em você, ou quando você anotava, pode ser que a pessoa fique mais nervosa e pense melhor no que ela vai falar. Aqui nessa pergunta número 3, né, todos os participantes responderam que eles perceberam que a anotação era consequência da emissão de uma palavra no plural. Então, todos eles falaram: não, eu percebi que quando você anotava, era porque tinha falado uma palavra no plural. E aí o participante 5, ele chega a falar, né, que talvez a pessoa fique mais nervosa, pense melhor no que ela vai falar, só que a gente não conseguiu perceber isso, né, na fala dele das palavras no plural, porque ele falou 5 palavras no início, uma palavra, depois 4 palavras. Agora a discussão, a gente verifica que para todos os participantes tem um número bem maior de palavras no singular do que no plural em todas as condições. Em relação ao número de palavras no plural, mantiveram-se valores próximos ou foram reduzidos, né? Dessa forma, não é possível estabelecer nenhuma relação de reforço ou punição em nenhum dos participantes, como no experimento de Greenspan em 1955. E o fato da pesquisa ter sido feita de forma online teve alguns pontos que vale a pena a gente trazer, né, que pode ter influenciado. Então, barulhos, interrupções externas, copo quebrando, família chamando, gente abrindo a porta. Então, aconteceu isso, né, em alguns participantes. Dificuldade de manter o olhar para a pesquisadora e perceber seus movimentos. Então, os participantes falavam olhando para o quarto, olhando para ver se tinha alguma coisa que eles podiam falar, e aí eles perdiam meu
comportamento de anotar a palavra, né? Quando eles vocalizavam a palavra no plural. E fatores individuais e culturais também. É isso, muito obrigada.